Olá, muito boa noite, amigos de Lisboa e de Portugal, da TV Batuíra. Aqui é Geraldinho Lemos, de Belo Horizonte, Brasil, e a convite da nossa querida Rosarinho, estamos aqui para falar sobre o livro Paulo e Estevão. Inicialmente, vamos fazer a nossa prece, elevando a Deus os nossos pensamentos de paz e alegria. Senhor Deus de amor e bondade, eis que aqui estamos, Senhor, reunidos em multimídia, no abraço fraterno e amigo dos irmãos espíritas cristãos do Brasil e de Portugal, na expectativa do estudo das mensagens de Chico Xavier e Emmanuel, através do livro Paulo e Estevão. Com a vossa permissão, pedimos-vos, Senhor, abençoai todos nós, assim agora como para todo sempre, assim seja. Bom, então estamos aqui a pedido de nossa querida irmã Rosarinho, do Grupo Espírita Batuíra e da TV Batuíra de Algés, nas proximidades de Lisboa, para conversar acerca do livro de Chico Xavier, Paulo e Estevão. Vamos compartilhar com os amigos daí, de Portugal, a conversa que tivemos, muito agradável, com os irmãos do Cantinho da Luz, nas proximidades da cidade de Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América do Norte, a respeito do que Chico Xavier, nosso amado amigo, médium extraordinário de Emmanuel, nos contava acerca das informações de bastidores sobre esta psicografia inesquecível que é a do livro Paulo e Estevão. Então vamos, a partir de agora, acompanhar este diálogo acerca do assunto e, naturalmente, também contando com a colaboração de outros irmãos espíritas do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, que interviram na conversa, perguntando-nos e, naturalmente, obtendo os nossos esclarecimentos. Que Jesus nos acompanhe, então, durante os próximos minutos em que estaremos fazendo essa digressão sobre o livro tão importante da obra mediúnica de Chico Xavier. O meu propósito dessa conversa fraterna é simplesmente trazer algumas curiosidades sobre a psicografia do livro, sobre a relação do Chico Xavier com essa recepção mediúnica e casos que ele nos contou e contou a outros amigos também. Eu acho que isso ilustra muito, eu acho importante a gente contar esses casos, porque nos trazem a dimensão da esfera espiritual que envolveu essa psicografia que durou 8 meses, né? Chico Xavier psicografou esse livro entre o final do ano de 1941 e o início de 1942, durante 8 meses. Basta lembrar o seguinte: o que é que o mundo terrestre estava vivendo nesses anos de 1941 e 42? O livro foi lançado no dia 8 de julho de 1942, que é uma data importantíssima, vejam bem. Então, inclusive é o seguinte, quase que o Chico desencarna 60 anos depois do lançamento do livro. Ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002.
No dia 8 de julho, uma semana seguinte, o livro Paulo e Estevão comemorava 60 anos do seu lançamento na face da Terra. São detalhes que nos chamam a atenção. 8 de julho é o dia primeiro em que Chico Xavier recebeu sua primeira mensagem da psicografia, assinada por um espírito amigo. Na noite fria, ele relatava isso para a gente, uma noite fria, porque julho é inverno no Brasil, né? Uma noite fria de Pedro Leopoldo, 8 de julho de 1927. Então, 15 anos depois, ele lança Paulo e Estevão. 15 anos depois da sua primeira psicografia, ele lança o livro mais importante da sua psicografia. Segundo ele próprio me disse, o livro que ele mais amava, que ele mais gostava. A gente lembra que a tarefa de Allan Kardec durou 15 anos, né? Então, 1927 a 1942, nós temos 15 anos. São detalhes que nos chamam a atenção, que nos fazem pensar. Essas datas não são acaso, não é? Existe uma programação espiritual aí indicando um caminho. E o Chico vai durante toda a sua vida, no contato mais íntimo com seus amigos, ele fazia muita questão de nos apontar essas, entre aspas, coincidências. Ele afirmava isso peremptoriamente, que as datas têm uma significação extraordinariamente importantes na história da humanidade. E, embora a gente saiba que existem muitas histórias sobre as encarnações de Chico Xavier, a maioria delas mentirosas ou enganosas, para um amigo muito querido de Pedro Leopoldo, que estava conversando com ele sobre o passado dele, o passado reencarnatório dele, porque àquela ocasião já saíam algumas notícias que ele teria sido esta ou aquele outro personagem de um dos romances de Emmanuel, e ele foi claro. Ele disse, não, eu não estou em nenhum dos romances de Emmanuel, a não ser em um só. E revelou, então, para esse amigo de Pedro Leopoldo, que é o Elcio Marques, que ele estava como personagem do livro Paulo e Estevão. Então, isso é de profunda significação para todos nós. Não é à toa, portanto, que ele chegou a me dizer que, dentre todos os livros que ele havia psicografado, ele destacaria 3 que ele mais gostava, os 3 livros da sua psicografia que Chico Xavier mais gostava. O primeiro deles, Paulo e Estevão. Ele colocava como o livro mais importante da sua vida e que o havia levado a lágrimas profundas de gratidão a Jesus e à espiritualidade maior que dirige os nossos destinos. O segundo livro que ele mais gostava também era correlacionado ao Paulo Estevão, mas de autoria de Humberto de Campos, que é o Boa Nova, que relatava as peripécias e atividades dos discípulos diretos ou das personalidades mais diretas do cristianismo nascente. E o terceiro livro, como não poderia deixar de ser, o livro da sua própria mãe, Maria de São João de Deus, que foi o primeiro que ele recebeu, embora na sua publicação figura como segundo, publicado em 1945, aliás, desculpe, 1935,
que é o livro Cartas de uma Morta. Então, imaginem vocês, hoje nós temos catalogados lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo 500, eu mesmo me perco com tanto número, 528 livros já publicados da lavra mediúnica de Chico Xavier. Seja essa lavra psicográfica, psicofônica, intuitiva ou então de clarividência e clareaudiência. Então, são 528 livros publicados e ainda há material para se publicar muito mais que ele nos deixou e deixou com amigos queridos. Então, dentre toda essa obra, ele vai destacar 3 livros. E dentre esses 3 livros, que ele elegia como os principais da sua predileção, do seu amor e do seu carinho, Paulo Estevão figura em primeiro lugar. Então, só isso já é assim um motivo preponderante para nós espíritas cristãos que amamos a vida e a obra de Chico Xavier e os exemplos de renúncia e amor que ele nos legou em nome do Cristo, é um indicativo para que nós tenhamos maior atenção para com esse livro. E parabenizo muito aí vocês do Cantinho de Luz, de Massachusetts, nos Estados Unidos, organizarem um grupo de estudos sobre o livro. Isso é muito bacana, é um exemplo para todos os centros espíritas do mundo, e que eu, assim, conclamo que copiem o exemplo de vocês. Infelizmente, isso é raridade. Olha só, o livro que Chico Xavier elegia como principal de sua psicografia e aquele que ele elegia como principal da sua predileção pessoal, infelizmente, é muito pouco estudado nas casas espíritas do Brasil e do mundo. Então, o Cantinho de Luz está de parabéns. Aí vem aquela questão, porque vocês sabem, o livro tem a assinatura de Emmanuel, né? O próprio Emmanuel vai escrever sobre essa psicografia. Essa escrita está no livro que nós editamos pela Vinha de Luz Editora, chama-se Deus Conosco. Está disponível aí nos Estados Unidos, na Amazon.com, para quem quiser comprar. A gente fez um acordo com o Ingram Spark e é publicado no mundo inteiro com o pedido on demand, né? Em que vocês aí nos Estados Unidos podem fazer o pedido. Uma gráfica americana vai rodar o livro Deus Conosco e pode entregar com custo de correio local para vocês aí. E o que é o livro Deus Conosco? Deus Conosco é a reunião das mensagens particulares de Emmanuel, que Emmanuel escrevia através de Chico Xavier no culto do Evangelho no lar da Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, onde residiam na sede o chefe do Chico, que era o Dr. Rômulo Joviano, com sua esposa, Dona Maria, e sua filha Wanda, nossa amiga Wanda Joviano. E 2 vezes por semana, terças e quartas-feiras, eles se reuniam lá, depois do horário de serviço, para fazer o culto do Evangelho no lar. E o Chico participava desse culto. Veja que família abençoada, né? Um culto do Evangelho no lar de uma família. E o Chico, então, se dispunha à psicografia e toda semana, durante 18 anos consecutivos, de 1934 a 1952, o Chico recebia mensagens de Emmanuel e mensagens de Neio Lúcio, que em última encarnação foi o pai de Dr. Rômulo Joviano, professor Arthur Joviano. E esses originais nos foram entregues, então, pela família Joviano, pela Dona Wanda, nos originais da psicografia do Chico, manuscritos pela psicografia do Chico, muito bem conservados,
e também nos originais datilografados pela família Joviano. E lá encontramos essas mensagens de Emmanuel, que são como que um making-of da obra mediúnica de Chico Xavier, porque Emmanuel comenta os bastidores da espiritualidade acerca dos livros que o Chico estava recebendo naquela ocasião. Então nós hoje temos, por causa dessas mensagens, acesso a esses bastidores, por exemplo, todas as obras de André Luiz e também todas as obras de Emmanuel, todos os romances de Emmanuel, e entre eles Paulo e Estevão. E lá é interessante, por exemplo, que essa mensagem que eu vou citar, que explica os bastidores da psicografia do Paulo e Estevão, ela foi recebida pelo Chico e pela família Joviano na modalidade da prancheta. Olha só, eles, à semelhança de Allan Kardec, eles pegaram uma prancheta que eu guardei, porque Dona Wanda me deu essa prancheta, e pregaram a ela o lápis, e toda a família apunha a mão na prancheta e o Chico sobre o lápis. E então o lápis ia escrevendo a mensagem. Olha que interessante. Não foi uma psicografia direta, não é? Foi uma psicografia indireta, quase que mecânica, através da prancheta. E lá Emmanuel vai explicar, por exemplo, na reunião do dia 16 de março de 1941, né? Ele vai explicar. Quando os homens se reúnem, e aqui vem um ensinamento para nós, principalmente agora em épocas de pandemia, crise econômica, vamos prestar atenção no que Emmanuel escreve através do Chico. E depois vamos prestar atenção no lado positivo, né? Que é, por exemplo, quando a gente está estudando, está lendo um livro dessa categoria espiritual, que é o livro Paulo e Estevão. E ele diz assim, quando os homens se reúnem e invocam os grandes pecados ou calamidades, os crimes, os rebaixamentos humanos, oferecem a oportunidade para que despertem nos seus próprios caminhos os dragões do mal que jaziam adormecidos. Olha que chamada de atenção, né? Então, quando a gente se liga com as notícias altamente negativas, altamente preocupantes, ligadas aos crimes, aos vícios, às corrupções, a gente acaba despertando esses dragões do mal que jaziam adormecidos em nós. E muitas vezes vamos cometer os mesmos crimes, os mesmos enganos aos quais nos ligamos pela crítica. Então, mas aí vem o lado bom, o lado contrário, né? Mas quando nos reunimos para as rememorações de feitos gloriosos do bem, os amigos de nossa redenção surgem inesperadamente para afirmar que estão conosco. Olha que beleza. E aí ele dá exemplo do que ele estava fazendo. Ele estava, naquela época, psicografando, escrevendo através do Chico o Paulo e Estevão, e aí ele explica, a biografia de Paulo tem trazido muitas lembranças amáveis e preciosas de antigos companheiros de lutas. Se fosse registrar todos os pedidos de amigos do grande apóstolo, o livro custaria a chegar ao término. São negociantes de Colossos, proprietários de Laodiceia, antigos trabalhadores de Tessalônica, figuras de toda a Ásia, antigos filhos do cativeiro e do patriciado de Roma, que me trazem subsídios para iluminar o quadro em que viveu o apóstolo inesquecível.
mas a relação se torna impraticável. Contudo, tudo que eu pude trazer-vos de agradável não deixarei de fazer. Então, ele vai está nos mostrando aí que o trabalho, mas depois, se vocês forem ver no Deus Conosco, essa mensagem é mais ampla, o Emmanuel vai mostrar que foi um trabalho coletivo e que, naturalmente, ele teve que selecionar os apontamentos. Então, não foi, a gente chega na seguinte conclusão: não foi o Emmanuel que escreveu o livro Paulo e Estevão. Concordam comigo? O Emmanuel foi o médium da história de Paulo e Estevão através daqueles que viveram essa história na Palestina, em Roma, na província romana da Ásia, na Grécia Antiga, na época das viagens missionárias de Paulo. E o interessante é que ele escreve, se vocês observarem, ele coloca a biografia de Paulo. E eu não tenho dúvida, meus amigos, que tem o dedo do próprio Paulo de Tarso aí. Não é? Se esses amigos todos que conviveram com Paulo de Tarso apareceram em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo, onde Chico Xavier, durante 8 meses, psicografou esse livro, no primeiro andar da sede onde residia a família Joviano, o próprio biografado não apareceria? Parece improvável isso. E certamente o Chico somente não revelou isso de público. Ele revelou, mas não revelou de público por humildade, não é? E eu vou contar um caso aqui que aconteceu com a nossa querida irmã fundadora do Lar Espírita André Luiz de Petrópolis, Dona Susana Maia Mouzinho, que teve um grande relacionamento de amizade com Chico Xavier a partir do ano de 1947. Ela era da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, separou-se do marido, pegou os 2 filhos e mudou-se para o Rio de Janeiro, se tornou funcionária pública federal do Ministério da Educação, e no momento que os filhos formaram-se na academia militar e saíram de casa, ela sentindo-se sozinha, deprimida, alguém falou com ela: vai a Pedro Leopoldo conhecer Chico Xavier. E ela vai, e o Chico já estava esperando por ela, não é? Em Pedro Leopoldo, em 1947, chamou-a pelo nome, e foi interessante que ela nos contou que a primeira vista dela com Chico, ela adentrou o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, estava totalmente vazio, era de tarde. O centro estava absolutamente vazio e ninguém estava no centro e as portas estavam abertas. E ela adentrou, subiu as escadas, há um pequeno alpendre ali, antes da sala de reuniões. Ela então colocou a cabeça para ver quem estava lá dentro da sala de reuniões do centro. E havia um homem que ela não conhecia. Esse homem estava sentado na cadeira, junto à mesa, e abanou, deu um adeuzinho para ela. E chamou pelo nome: oi, Susana! Ela levou um susto tão grande, né? E pensou assim: gente, como é possível? Será que tem outra Susana aqui comigo? E ela olhou em volta, não tinha ninguém. E o Chico era o Chico Xavier, né? Abanando a mão para ela e falava assim com ela alto: é você mesmo, Susana Maia Mouzinho. Ela tomou um choque. Como que esse homem me sabe quem eu sou, o meu nome completo? E ela ficou assim, estupefata, se acercou do Chico, ele abraçou com muito carinho e falou com ela: o Emmanuel me avisou que você estava vindo. Eu já estava te esperando há pelo menos 15 dias, mas felizmente você hoje chegou. E ele entrou e começou a conversar com ela como se fossem velhos amigos, velhos conhecidos, não é? Pois bem, é essa senhora que, sob a inspiração do Chico, vai fundar o Lar Espírita André Luiz de Petrópolis.
e depois vai fundar. Ela se muda para o Rio de Janeiro de novo, e vai fundar na casa dela o culto do Evangelho no lar, todos os domingos, onde ela recebia familiares, amigos e vizinhos. Eu participei em muitas ocasiões, junto com os amigos do Rio, que moravam no Rio, nesses cultos. E era um culto que recebia, às vezes, 40 pessoas, né? Certo dia, o Chico fala com ela assim: Ô Suzana, você tem visto Paulo no seu culto? E ela pensou, dentre esses 40 pessoas que frequentavam ali o culto dela, não, Chico, não há nenhum Paulo a que eu me lembre frequentador do culto, não. E o Chico virou-se para ela e disse assim: ah, não, tem sim. Tem, o Paulo vai no seu culto todo domingo. E ela temou com ele: não, Chico, não tem nenhum Paulo. E ele então fala com ela: mas Suzana, eu estou me referindo ao apóstolo Paulo, Paulo de Tarso. Ela levou um susto e falou com ele: mas Chico, mas o que é isso? Quem sou eu para receber a visita de Paulo de Tarso? E quem sou eu? Eu não tenho a sua mediunidade que vê tudo no mundo espiritual, não. Eu não sou ninguém, imagina. Isso não pode estar acontecendo. E o Chico explicou para ela: pode sim. Todos os domingos ele escolheu o seu culto para levar lá os políticos brasileiros desencarnados que se desviaram no rumo da corrupção, para que eles aprendam Evangelho de Jesus e doutrina espírita e se arrependam, porque Paulo tem muito amor e tem muita piedade para com as grandes inteligências desviadas do Cristo. E ele está promovendo a reencarnação dessa gente toda. Todos eles vão nascer em favelas, em comunidades muito pobres, para aprender no sacrifício, na luta, na pobreza, a dar valor àquilo que eles desprezaram. E ela então levou um choque com essa informação e falou assim com o Chico: mas Chico, como isso é possível? Se você mesmo falou que na recepção do livro Paulo e Estevão, você não viu nem a Paulo e nem a Jesus, que você não tinha condição de ver, apesar de Emmanuel ter te mostrado as cenas do passado, quando chegava nas cenas de Paulo de Tarso e nas cenas de Jesus, você falou, já deu entrevista dizendo que não chegou a vê-los porque você não tinha condições. Então, como é que eu vou receber a visita? Se você não tem condições, como que eu vou receber a visita de Paulo na minha casa? E o Chico falou com ela assim: ah, Suzana, isso era o que convinha dizer. Interessante, né, gente? Então, olha a humildade do Chico. Isso era o que convinha dizer. É o que ele chamava, às vezes brincava conosco, que não era mentira, mas o adiamento da verdade. Aí, conversando aqui, conversando ali, eu me dou bem com os médicos espíritas. Certa ocasião, participando de um congresso dos médicos espíritas, estava eu lá com o Décio Andoli Júnior e com o Sérgio Lopes, e tinha mais um também, da Paraíba, se não me engano. E aí eles me revelaram que um estudioso espírita da Paraíba havia chegado a uma conclusão muito interessante. Uma conclusão que as psicografias dos romances de Emmanuel tinham diferenças de estilo. E que numa delas, especialmente, essa diferença era gritante, era a psicografia de Paulo e Estevão. Então vejam vocês, será que realmente foi o Emmanuel que escreveu esse livro ou o próprio Paulo de Tarso? Porque vejam bem, no Deus Conosco, o Emmanuel fala em biografia de Paulo, não é?
e fala que esses personagens todos vieram dar a sua contribuição. Então, uma obra coletiva que foi escrita pelos próprios participantes, aquelas mesmas pessoas que vivenciaram as viagens missionárias de Paulo, de Barnabé, de João Evangelista, que nós acreditamos ser o próprio Chico, não é? Então, é a reunião gloriosa aí desses pioneiros do cristianismo na Terra, e não deixa de ser aquela visão que está no Evangelho de Jesus, que os últimos serão os primeiros. Então, nós podemos pensar por aí, não é? Bom, não é uma certeza, é uma conjectura. Assim, nesse livro tem revelações únicas que você sabe, por exemplo, a questão de Lucas ter sugerido a mudança do nome, não é? De que naquela época os cristãos eram simplesmente chamados de caminheiros, e Lucas, numa reunião em Antioquia da Síria, inspirado pelos espíritos superiores, vai e fala, não, nós temos que mudar isso, porque caminheiros tem caminheiros de todos os caminhos. Tem caminheiros do bem e tem caminheiros do mal. Então nós temos que nos ligar a Cristo Jesus, e daí vem a expressão cristãos. Então, um livro extraordinário, que tem tantas revelações importantes. Outra que eu acho muito importante é Jesus, aliás, é Emmanuel, falando sobre a questão do Espírito Santo, né, numa nota de rodapé, em que ele explica que a noção espírita de Espírito Santo é aquela em que nós compreendemos que é a reunião de todos os espíritos humanos que se aperfeiçoaram e se redimiram nas reencarnações sucessivas na face da Terra, no atingimento da bondade, da sabedoria e do amor, que se elevaram, se redimiram através das lutas expiatórias e provacionais, formando aí a falange do Espírito da Verdade. Então, tudo isso é muito importante. Um caso que o Chico nos contava com muito gosto era o caso também relativo ao sapo, não é? É o sapo, ele apelidou o sapo de Jorge, deu nome ao sapo. E ele tinha pavor de sapo naquela ocasião. Pavor, era um bicho que dava a ele asco, ojeriza e tal. E justo quando ele começa a psicografar a obra Paulo e Estevão, nesse ambiente, muita gente fala que é porão, mas não é, viu, gente? É o primeiro andar da Fazenda Modelo. E lá, como todo lugar no campo, havia toda a qualidade de sapos possíveis, inclusive aqueles imensos. O Chico me falou que era um sapo imenso, daqueles gordos, né? E o primeiro dia ele se incomodou muito com a presença daquele sapo, e Emmanuel chamou a atenção dele e falou assim, olha, ele é nosso irmão também, que está em transição para a evolução, ele também é filho de Deus, vamos respeitá-lo. Ele então aceitou a companhia desse sapo. Note-se que o Chico psicografava essa obra sozinho, ele, na face da Terra, dentre os humanos, ele estava só. Naturalmente, o mundo espiritual estava povoado de espíritos redimidos, não é? E no campo animal, o sapo. E o interessante é o seguinte, quando o Chico entrava, ele se dirigia por volta das 17h15, terminava o serviço profissional dele como funcionário público federal escriturário do Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo, terminava às 17 horas. Às 17h15 ele se dirigia para a sala, antes disso ele tomava um pequeno lanche com a família Joviano e se dirigia para a sala. Essa sala do primeiro andar, onde o Dr. Rômulo, seu chefe, havia reservado a ele privacidade. Ninguém entrava lá. E na hora que ele ia se dirigindo para lá, aparecia o sapo. Todos os dias,
durante 8 meses. Isso não é interessante? Muito interessante. E o sapo ficava imóvel, olhando para o Chico na psicografia. E quando o Chico terminou, que foi aquele enlevo que ele próprio descreve, que várias daquelas personagens do cristianismo primitivo vieram saudar com Emmanuel o término dessa psicografia, ele, em agradecimento, ele nos conta que ele não teve outra solução senão se ajoelhar diante do sapo. O sapo ficava num alto de um montinho de areia, né? E ele pediu licença ao sapo, tirou o sapo do lugar e beijou o solo onde o sapo ficou durante 8 meses observando a psicografia. E o interessante é que o Chico contou que depois disso o sapo desapareceu. Ele nunca mais viu esse sapo. Nunca mais. Então são casos tão bonitos da manifestação da natureza, da manifestação divina, da manifestação dos espíritos superiores sobre essas questões que nos escapam ao entendimento, não é? Que tudo isso nos emociona muito. São muito importantes a gente prestar atenção nessas notícias, porque, de certa forma, é o nosso contato com Cristo. Através dessa psicografia de Chico Xavier, é a maneira pela qual nós nos sentimos mais próximos de Jesus. Não é? Chico, de certa forma, o Peralva falava isso conosco, é um Jesusinho, não é? Ele nos fazia ficar mais próximos, ou pelo contrário, nos sentir mais próximos, porque Jesus nunca nos abandonou. Nós é que o abandonamos aí nos últimos séculos de desvios, mas ele jamais nos abandonou. E Chico Xavier, com a sua simplicidade, com a sua humildade, com seu amor sem limites, com seu amor ao trabalho, nunca se viu Chico Xavier indisposto com o trabalho espírita, nervoso com as atividades, desanimado com a psicografia, desanimado em atender ao público, nada disso. Ele estava sempre feliz junto do povo e falava comigo, Geraldinho, espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. O que estiver fora disto é conversa fiada. Então são exemplos que a gente precisa repisar, pensar, trazer junto dos amigos, dos nossos centros espíritas, dos nossos grupos de estudos, porque nós não podemos deixar que esses exemplos morram, né? Espiritismo precisa estar ligado à simplicidade, à gratuidade. Ele não pode ser vinculado a tarefas de arrecadação de fundos, a congressos milionários com taxas de inscrição exorbitantes. Nós não podemos deixar que o Espiritismo caminhe nessa direção, porque nós estaremos nos afastando de Jesus. E se o Espiritismo pretende ser o consolador prometido por Jesus, que nos viria fazer lembrar de tudo quanto ele havia nos dito há 2000 anos, e nos explicar todas as coisas, ele não pode entrar no caminho do elitismo. Porque se ele entrar no caminho do elitismo, ele está fazendo o que os católicos fizeram na Igreja Romana, o que os ortodoxos fizeram na Igreja Ortodoxa, o que os protestantes fizeram das igrejas reformadas. Daqui a pouco nós estaremos vendendo indulgências, né? Daqui a pouco nós estaremos vendendo passes. Daqui a pouco nós estaremos vendendo passagem para nosso lar. Então, é preciso que a gente tenha o exemplo de Chico Xavier, que fazia o evangelho na natureza, inicialmente junto de um abacateiro em Uberaba,
depois passou para a Vila do Pássaro Preto, debaixo de uma mangueira, todos os sábados, de 2 horas da tarde até as 4, ele estava lá abraçando o povo mais sofredor, aflito, distribuindo alimentos, roupas, remédio. Naquela época podia, né, distribuir remédio, hoje não pode. Cobertores, brinquedos para as crianças no Dia das Crianças, presentes no dia de Natal. Então nós temos que ver isso. Foi o que Paulo fez, né? Paulo renunciou a toda a sua condição econômica e social de doutor da lei, de representante máximo. Se ele não era o máximo como Gamaliel era, mas ele estava entre a cúpula do Sinédrio, e a partir do momento que ele viu a Jesus nas portas de Damasco, ele pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E abandonou tudo do sentido material, de pompa, de circunstância, de fama, de posição monetária, e se tornou um tecelão humilde. Foi aprender a arte da tecelagem para poder se sustentar e pregar o evangelho do Cristo livremente, né? Esse livro, Paulo e Estevão, é um convite a todos nós espíritas nesse sentido. Então é isso que nós gostaríamos de comentar com os amigos aí de Massachusetts. Geraldinho, cara, é muita história interessante, né, de a gente ver, só de parar para pensar, né, como é que foi a psicografia, como você falou, num lugar, né, rupestre, né, ali com os sons da natureza, um sapo ali do lado dele, né, provavelmente coachando ali, né, e imaginar, né, a presença espiritual ali do lado dele escrevendo tudo isso é muito sensacional. Tem uma pergunta que apareceu aqui, tem algumas perguntas que eu queria fazer para você, e aí depois, se alguém quiser aqui, né, que está na sala, quiser fazer alguma pergunta, alguma intervenção rápida, tudo bem, não tem problema nenhum, é só falar, levantar a mão, a gente passa a palavra. Uma pergunta que tem uma ligação direta com o que você falou, que estava falando, é assim: você sabe, é verdade que Chico viu, através de uma tela mental, muitas partes da história retratada por Emmanuel? Eu também já ouvi essa história em algum lugar. A Adriana está perguntando. É verdade, sim, e ele nos relatava isso, né? Que ele via aquelas cenas durante a psicografia e chorava muito. Ele nos falava que a psicografia de Paulo e Estevão foi aquela que ele mais chorou. E há um detalhe curioso: nós temos convicção de que Chico é João Evangelista, por N inúmeras razões. E aí seria lógico ele ser o livro, a psicografia que ele mais chorou, porque nada mais é do que também a rememoração do passado distante, não é? E da presença do Cristo. Ele, por exemplo, escreveu em 1937, nós temos uma carta escrita por ele, manuscrita por ele, para minha tia-avó, que era grande amiga dele. Ela era nascida em Pedro Leopoldo no dia 11 de abril de 1900. Era a irmã mais velha da minha avó Carme. O nome dela era Adélia Machado de Figueiredo. E a tia Adélia nos deu, depois, antes de desencarnar, nos encaminhou essas cartas que o Chico escrevia a ela. A carta que eu tenho mais antiga, que algumas infelizmente se perderam com o tempo, é essa de 1937, na Páscoa, no dia quer dizer, na véspera da Páscoa, que é o domingo de Ramos, né? No domingo de Ramos é aquele domingo que Jesus entra em Jerusalém no dorso de um burrinho, não é assim? E a população toda o saúda com ramos de palma, né?
das Palmeiras e fazem ali aquela entrada triunfante. E o Chico escreve para tia Adélia nesse dia, era um domingo de Ramos, de 1937. Olha só, ele tinha somente 10 anos de psicografia, né? E ele fala assim com ela: Adélia, eu estou justamente a meditar nesse dia, o domingo de Ramos. E aí ele fala: eu estou relembrando esta semana fatídica para todos nós do cristianismo, porque a figura inesquecível do Mestre entra em Jerusalém aclamado pelo povo. A figura entra aclamada pelo povo. E toda aquela gente o saúda como Salvador, numa alegria espontânea, mas ao mesmo tempo fugaz. Porque é esse mesmo povo que menos de uma semana depois vai escolher Barrabás em detrimento do próprio Cristo para salvar o malfeitor e crucificar a Jesus naquele julgamento da sexta-feira santa, né? Então vejam vocês, o Chico escreveu para minha tia, rememorando essa semana. Ele estava lá, não é? E então, muito natural que na psicografia de Paulo Estevão, ele se emocionasse até as lágrimas, fosse aquele mais tivesse chorado, e também aquele livro, segundo ele próprio me disse, que ele mais amava e que ele tinha predileção de todos daqueles que ele já havia psicografado. É interessante. Geraldinho, todo mundo que fala, ou muita gente que fala sobre o livro, né, Paulo Estevão, ressalta que Saulo não teria sido Paulo e Paulo não teria se tornado o que ele se tornou não fosse Estevão. E, obviamente, né, talvez, e aí o título Paulo Estevão, obviamente. E também sem Abigail, porque Abigail também está ali do lado, né? E aí, inclusive no final do livro, né, Mackenzie, quando ele desencarna, logo quando ele se vê livre do corpo, ele vê justamente Jesus, Estevão e Abigail. Justamente. Então, assim, eles são tremendamente importantes, é um trio inseparável, diria, ou quase que inseparável, encarnados ou desencarnados. E o querido companheiro aqui, Fernando Henrique, que eu não sei exatamente de onde ele é no Brasil, ele faz uma pergunta, e Paulo Prestes também, que está assistindo a nossa reunião, eles fazem uma pergunta relacionada a isso, e sobre Estevão e Abigail, e sobre se Chico, né, tenha falado alguma coisa sobre esses dois espíritos, depois que eles desencarnaram e nas encarnações subsequentes, se é que eles voltaram a reencarnar, se porventura tem alguma história deles fora disso, o que é que você tem a dizer, o que Chico tenha falado? Chico tinha um amor profundo a essas duas criaturas, Estevão e Abigail, a ponto de se emocionar até as lágrimas quando falava deles. Com relação a Abigail e a Estevão, ao que parece, eles não voltaram mais à Terra no campo da reencarnação. Ficaram, naturalmente, como assessores diretos do Cristo. Agora, há um momento em que Chico vai revelar que, assim como o espírito de Ismael é o guia espiritual do Brasil, o espírito de Estevão é o guia espiritual da Grécia até hoje. É o espírito de Estevão que guia os destinos da Grécia. A gente lembra, né, que ele era nascido nas cercanias de Corinto, da Grécia. E ele tinha um carinho muito grande. Quando ocorre a Segunda Grande Guerra Mundial, em que a Europa inteira entra naquela conflagração militar
terrível, o Estevão se preocupa com alguns encarnados que eram seus pupilos e que viviam na Grécia naquela ocasião. E ele é uma das poucas vezes que o Chico nos conta que teve contato com o espírito de Estevão. Então, o espírito de Estevão esteve com o Chico e com Emmanuel. E pediu a Emmanuel o obséquio de deixar por algum tempo o posto de guia espiritual do Chico em Pedro Leopoldo e se dirigir para auxiliá-lo lá na Grécia. Se não me engano, esse período dura quase um ano, durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, o Emmanuel consulta o mundo superior para saber se ele poderia aceitar o convite de Estevão e recebe a resposta de Jesus que sim. Então, o Emmanuel deixa Pedro Leopoldo e a tarefa de guiar a psicografia de Chico Xavier, se encaminha com o espírito de Estevão para a Grécia e fica lá um bom período, mas coloca no lugar dele o pai dele, o pai de Emmanuel, quando ele na Grécia havia renascido com o nome de Nestório, que é o espírito de Natanael, né? Então, esse espírito de Natanael substitui, que foi o pai de Nestório, que Nestório é a história do Emmanuel no livro 50 anos depois. Então, Natanael, que era o pai dele, o substitui na condução da psicografia do Chico, na guia da psicografia do Chico, por quase um ano, e então, enquanto o próprio Emmanuel estava ao lado de Estevão, auxiliando os gregos na Segunda Grande Guerra Mundial. Vejam bem como os espíritos superiores nos ajudam nas crises. Às vezes, na crise, a gente esquece disso, né? Por exemplo, uma pandemia dessas, muita gente aí desolada. Então, nós temos que ter a certeza de que os grandes espíritos estão mais próximos de nós agora. Porque é justamente a época em que mais precisamos deles, né? Como Emmanuel e Estevão foram acudir os gregos na Segunda Guerra Mundial, e aí Natanael veio substituí-lo por algum tempo. Depois o Chico vai revelar também, deixa eu tomar uma água aqui, o Chico vai revelar também que esse espírito de Natanael é o guia espiritual no Brasil do estado do Rio Grande do Sul. Olha aí, Natanael gaúcho. Gaúcho. Então, se existe aí algum gaúcho nos ouvindo, né? Já fique sabendo isso. É isso aí, ó, um dos que perguntou foi o Fernando Henrique, que eu falei, ele é de Lorena, em São Paulo. Sim. Tem muita gente aqui na sala, algumas poucas perguntas. Eu queria saber da turma que está aqui no bate-papo, na sala, né, que conseguiu ficar aqui na sala, se alguém tem alguma pergunta com relação ao tema, se alguém tem alguma curiosidade, algum interesse de saber alguma coisa. Se não, eu vou fazer uma outra pergunta que apareceu aqui no chat, no chat do YouTube, para Geraldinho, enquanto vocês podem pensar se vocês querem fazer alguma pergunta aí. O Fernando Henrique, ele faz uma pergunta também, Geraldinho, sobre Paulo e reencarnações de Paulo. Né? Tem um estudo que é num livro publicado pela FEB, né? que fala sobre essa possível reencarnação de Paulo como Lutero depois. Né? Isso, de fato, o Chico confirmou essa reencarnação de Paulo, foi a única, nesse período todo que ele voltou, né? Ele foi Martinho Lutero, e o grande reformador da igreja, e a partir do trabalho dele surgiram as igrejas protestantes ou reformadas. É ele próprio.
Olha aí, É a reencarnação. É o a trabalho. gente, Esse é um livro, ele está se referindo a um livro de 2 volumes, editado pela FEB, que chama-se As Marcas do Cristo. uhum. Né? E o autor do livro, na época, ele havia se consultado com Emmanuel. Ele não chegou nessa conclusão da cabeça dele, não. Ele teve a orientação espiritual de Emmanuel, que realmente confirmou as suspeitas dele de que Martinho Lutero era a reencarnação de Paulo. O Paulo deu algumas mensagens também ali, tem algumas mensagens, o próprio Emmanuel também, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que Chico Xavier falou também e tal, e tem lá o nome Emmanuel e tudo mais, e Paulo, o apóstolo, também tem algumas mensagens. Você sabe dizer se porventura, com outro nome ou alguma coisa assim, alguns desses outros espíritos dessa época estavam ali no Evangelho segundo o Espiritismo também? O próprio Estevão, você sabe se tem algum... Olha, o Chico nos dizia que a maioria desses grandes luminares da espiritualidade maior costumava se apresentar com pseudônimos, para que nós, tanto na obra de Kardec quanto na obra de André Luiz, para que nós não nos fixássemos apenas na questão do nome e dessemos importância às mensagens simplesmente porque elas traziam o nome venerado. Então, é por isso, por exemplo, que no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, você vai encontrar muitas mensagens lá que simplesmente estão assinadas um espírito amigo. Né? Mas todos eles podem crer são apóstolos e discípulos diretos do Cristo, que por humildade resolveram se apagar para que nós não nos apegássemos à letra, ao nome, e sim prestássemos atenção nas mensagens. Se você observar na obra de André Luiz, por exemplo, aqueles nomes todos são todos codinomes, né? São todos pseudônimos. Por quê? Se André Luiz, o próprio André Luiz era um pseudônimo, porque se ele se apresentasse ali na história com seus verdadeiros nomes, talvez nós não prestássemos atenção nos ensinamentos que lá estão. A gente quer a aparência, né, e muitas vezes esquece de focar no que é mais importante, né, então focaria no nome e esquecendo da própria mensagem, né, até mesmo assim, né, nesses livros todos a gente lê, Paulo Estevão, a gente muitas vezes se emociona tanto com a história, e deixa essa emoção tomar conta da gente, mas a gente esquece de que aquela história, ela não é para ser apenas uma história emocionante. Ela não foi feita para ser apenas uma história que nos toca o coração no sentido de me emocionar para dizer que grande livro, que grande obra literária, né? Ela vai além disso, né? Ela nos traz ali uma vida de exemplo e que nós poderíamos e deveríamos, né, já que estamos aqui estudando sobre a obra, entender a obra como sendo um exemplo a ser seguido dentro das características de cada um. Exatamente, Mackenzie. Inclusive o seguinte, a obra chama-se Paulo e Estevão, né? E você tem clímax da vida de Estevão, né? E você tem clímax da vida de Paulo ali. Quando Jesus aparece para Paulo, por exemplo, é um clímax extraordinário da vida de Paulo, de Saulo de Tarso, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? A mesma coisa em relação a Estevão. Quando Estevão se torna um grande pregador na Casa do Caminho, lá de Jerusalém. Pois bem, e conversando com o Chico sobre o livro, certa feita ele fala comigo assim, Geraldinho, sabe qual é o clímax do livro, o ponto alto do livro de Paulo e Estevão? Não é nem sobre Paulo e nem sobre Estevão. Não, Chico, é sobre o quê? É sobre Pedro.
talvez o exemplo que nós precisamos todos seguir no cristianismo redivivo do espiritismo é o exemplo de Pedro. Aí eu fiquei assim, mas como assim, Chico? Naquela parte das disputas, que como todo ambiente religioso, e o espiritismo não é diferente, né? Existem sempre a turma do A e a turma do B, e assim sucessivamente. E naquela ocasião havia uma rejeição à figura de Saulo, né? Que se tornara, ele foi o primeiro perseguidor do cristianismo, então muita gente tinha uma certa ojeriza com ele, uma desconfiança muito grande com Paulo, e muitos dos próprios apóstolos de Jesus não aceitaram a presença dele. Por isso até que ele vai se incumbir da evangelização dos gentios. Mas havia dentre os apóstolos Tiago, que era muito judaizante, né? Que beijava a mão do sinédrio, dos doutores da lei, e que exigia que o cristão que se convertesse ao cristianismo mantivesse os rituais hebraicos de iniciação religiosa, como, por exemplo, a circuncisão e o Rosh Hashanah, enfim, todas aquelas cerimônias religiosas do judaísmo. E ele exigia isso na Casa do Caminho de Jerusalém. E Paulo falava contra, porque Paulo era um espírito libertário, era um espírito livre. E ele entendeu perfeitamente que o Evangelho de Jesus não era para as doutrinas, vamos dizer assim, performáticas e nem com pompas e circunstâncias. Era uma doutrina livre para o coração do povo, não importando a origem da pessoa, onde ela havia nascido, a crença, a cultura. Jesus era para toda a gente, todo mundo. E aí começou o conflito, os dois se odiavam mesmo, fraternalmente, né? Como a gente vê os espíritas se odiando aí fraternalmente, não é assim? Vejam que as situações se repetem, né? Ódio fraterno, né, Geraldinho? Essa expressão é boa, né? O Chico tinha uma expressão muito interessante, nós até passamos o vídeo dele falando isso, no segundo Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, que realizamos em 2009 em Pedro Leopoldo, em abril desse ano. E aí levamos a tela, né? Todo mundo ficou chocado com o Chico, porque o Chico falava assim, pois é, nós espíritas somos uma minoria tão mínima, ele fazia assim com o dedo, né? Somos uma minoria tão mínima diante do mundo, da humanidade, e mesmo assim, nós que deveríamos nos amar, nos unir, como irmãos fraternos que deveríamos ser, conseguimos uma façanha inédita. E alguém pergunta, qual é a façanha, Chico? A façanha de nos tornarmos inimigos íntimos. Não é? E naquela ocasião também era assim, não pensem vocês que o cristianismo era de flores, não. Uhum. Paulo detestava Tiago e Tiago detestava Paulo. E eles, quando se encontravam, eles faltavam se engalfinhar em tapas e socos. Era assim. Né? Paulo tem uma personalidade extremamente forte, né? Tem uma das companheiras que faz o estudo com a gente aqui, nossa amiga Jussara, lembrando sobre isso, numa das nossas conversas no estudo, ela pergunta se Chico chegou a comentar alguma coisa com você sobre essa personalidade de Paulo, porque Paulo poderíamos dizer que, sob um certo aspecto, ele era quase um fanático, o Saulo, né? Vamos dizer assim, né? Ele tinha essa característica fanática. O Saulo era um fanático do judaísmo. Uhum. E como Paulo, mas vejam vocês que todas as qualidades humanas são aproveitadas pelo Cristo para determinada tarefa. E o que nós precisamos entender que cada um de nós tem uma tarefa distinta, embora semelhante. Qual que é a nossa semelhança? Nós somos convocados a difundir
o espiritismo cristão, da forma como nós podemos e temos condições de fazê-lo, né? Assim como naquela época, os primeiros cristãos, cada um deles foi convocado à sua maneira. Então a tarefa de Paulo era uma, enquanto a tarefa de Tiago, embora Tiago fosse judaizante, se não houvesse Tiago, é isso que a gente precisa entender, e por isso que o Chico vai dizer que o Pedro tem uma função primordial nessa história toda. Por quê? Se não houvesse Tiago, que beijava a mão do Sinédrio, que fazia, às vezes, da política do judaísmo, né, exigindo determinadas práticas, o cristianismo teria morrido em Jerusalém. Porque a perseguição sobre os cristãos iria aniquilar o cristianismo primitivo. A Casa do Caminho de Jerusalém não existiria se não fosse a forma diplomática de Tiago de se aproximar vamos dizer assim, do sacerdócio organizado do judaísmo. E aí, como Paulo já era libertário, ele não queria nada disso, ele queria que os cristãos fossem livres. Mas aí, quando ele chama o primeiro chamado, o primeiro concílio, né? Por isso que o Chico fala que o clímax desse livro é esse concílio. É o primeiro concílio dos discípulos e apóstolos. E nessa ocasião, um acusa o outro. Paulo acusa Tiago e Tiago acusa Paulo, né? E aí fica aquela divisão de partido A, partido B. E como Pedro era o mais velho, Pedro foi o primeiro, não é? Então, todos ali estão esperando a palavra de Pedro. Aí que o Chico fala que nessa hora é o clima que ele vai dizer, porque o que o Pedro faz? O Pedro dá o exemplo da humildade. Porque embora ele tivesse autoridade moral para ditar os rumos do cristianismo, tanto para o lado de Tiago quanto para o lado de Paulo de Tarso, ele resolve silenciar e pede perdão aos irmãos porque ele havia negado Cristo 3 vezes, não se julgava digno de dar a sua opinião, porque ele havia já caído muitas vezes, e que ele então recomendava a sua figura à prece de todos. E com esse silêncio ele encerra a reunião. Olha só que beleza. E, de certa forma, ele não apoia nenhum e nem outro. De certa forma, ele diz, continuem trabalhando, cada um no seu campo, cada um no seu quadrado. Com todo respeito, cada macaco no seu galho, mas todo mundo trabalhando pelo Cristo, que isso que importa. Não é? É verdade. Uma questão? Luiz levantou o dedinho aí. Você tem que liberar o microfone aí, Luiz. E vamos ver se a gente acelera assim mais rapidinho, Sim. porque a gente tem 10 minutos para encerrar a nossa reunião. Sim. Tudo bem, Geraldinho? Você me fez lembrar uma passagem quando eles invadem a Casa do Caminho e levam Pedro. Eles levam praticamente todo mundo e Tiago ficou. Por quê? Porque ele estava ajoelhado como a tradição judaica. Isso é muito interessante, que ele foi o único que ficou cuidando da Casa do Caminho, enquanto levaram Pedro e outros lá. Se ele tivesse sido preso, teria acabado o cristianismo, né? Isso, justamente. Provavelmente é interessante ele teria morto na prisão. Uhum. E ele, do lado de fora da prisão, teve condição de fazer a política dele para liberar os companheiros. Sim, é muito bem interessante. Boa colocação. Eu me lembrei justamente dessa passagem. Obrigado. Obrigado pela palestra e obrigado pelas informações, tá bom? Eu que agradeço. E tem mais alguém na sala aí que quer fazer alguma pergunta? Luciano, Diene, Marina, Rafael.
Enquanto isso, aqui no comentário, o chat do YouTube tem um bocado de comentário, em especial do Fernando, mas o Ricardo Rio faz uma pergunta. O Tiago, eu também sempre tenho essa confusão, Geraldinho, não sei se você tem isso muito certinho na cabeça, que tem 2 Tiagos, né? O Tiago maior e o Tiago menor, né? Qual desses Tiagos aí é o menor? O menor é esse ou é o maior? Como é que é essa história aí? Eu também faço essa confusão, mas se não me engano, o Tiago menor é o Tiago, filho de Alfeu. Né? E o Tiago maior era o irmão de João Evangelista, filho de Zebedeu. Então, esse que estava... Esse que estava trabalhando em sintonia com o sinédrio judaico é o Tiago, filho de Alfeu. Ok, muito bem. Que então, é muitas vezes lembrado como Tiago menor. Ok, então seria o Tiago menor. Né? Tiago, filho de Alfeu, e o Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João Evangelista. Muito bem. Bom, como não tem mais ninguém aqui querendo fazer perguntas, eu quero começar os nossos agradecimentos, Geraldinho, porque é muito significativo, para a gente em especial nesse momento, mas para o movimento espírita de uma maneira geral, que o livro Paulo Estevão não serve apenas individualmente para a nossa vida no dia a dia, mas ele também tem muitas, como ele lida diretamente com a ideia do trabalho na casa, né, e o trabalho da divulgação, né, e Paulo ali ensina a gente, quando ele chora que não quer ou não pode divulgar, e é recebida a intuição para ele escrever cartas, né, e aí está lá essa intuição, e hoje está aqui a gente fazendo essas reuniões virtuais, né, o distanciamento físico, mas não social, né, ou seja, essa junção de pessoas de Manaus, do Rio Grande do Sul, dos Estados Unidos, de vários lugares do mundo, sentados nas suas casas, mas ouvindo, conversando sobre isso, né? A importância desse livro para o centro espírita também, né? Para o grupo espírita, né? Não apenas para o indivíduo, mas como exemplo de trabalho na casa espírita, né? E eu acho, uma das coisas que eu acho mais legal de você ter lembrado aí é a gente perceber que com ou sem problema, e sem problema não existe, com ou sem problema, se o trabalho para, é quando o trabalho não funciona. Né? E, na verdade, a gente vê em Paulo Estevão exatamente o contrário, ou seja, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, o trabalho continuou, e é por isso que a gente está aqui hoje. Né? Os obstáculos precisam ser vencidos. E eles somente serão vencidos com a persistência, com a perseverança. Né? Isso está no Evangelho. Quem perseverar até o fim será salvo. Será salvo de si mesmo, dos próprios erros, né? Das próprias dificuldades, dos próprios desvios, das próprias mazelas. É o trabalho que nos liberta da nossa própria insignificância, da nossa própria mediocridade humana. Esse livro tem uma outra revelação que eu acho muito importante, Mackenzie, já nos finalmente aqui do nosso comentário, que é a revelação de que Paulo de Tarso funcionou como médium psicógrafo do espírito de Estevão. Né? Muitas das cartas que Paulo escreve para as igrejas que ele havia fundado, na verdade, são psicografias de Estevão, e que Estevão fazia, às vezes, de médium do Cristo. Olha só. Então, o pensamento que está nas cartas, e não é à toa, portanto, que essas cartas estão no chamado Novo Testamento, incorporado à Bíblia, né? E nós espíritas estudamos como Novo Testamento. Não é à toa, isso é projeto de Deus, projeto superior, porque é o pensamento do Cristo que se materializou na Terra pelo espírito de Estevão, que funcionou como médium do pensamento do Cristo e transmitia o pensamento do Cristo para Paulo encarnado, né?
Da mesma forma que eu acredito que foi o processo da série evangélica de Emmanuel. Emmanuel, no mundo espiritual, foi o médium do pensamento do Cristo, que, através de Chico Xavier na Terra, materializou aquela famosa série Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavra de Vida Eterna, Livro da Esperança, Segue-me, Ceifa de Luz. Entende? Isso é muito bonito. E outro ponto que eu gostaria de lembrar aos irmãos, que nesse livro que eu citei, Deus Conosco, há uma notícia de Paulo agora, no século XX. Por quê? O espírito de Neio Lúcio, que é o professor Arthur Joviano, ele é convidado, se não me engano, em 1945 ou 46, não me lembro, não, 49, desculpa. Eu não me lembro, deve ser 49, é por aí, é mais para o final do período do culto do Evangelho. E ele relata, tem um capítulo lá que ele relata que ele foi convidado, Neio Lúcio, foi convidado para ir à espiritualidade maior participar de uma palestra de Paulo de Tarso Espírito. E aí ele relata, através do Chico Xavier, a beleza espiritual dessa reunião. E é interessante que ele fala da severidade, você me perguntou sobre a personalidade de Paulo, né? Ele fala da severidade de Paulo, da forma, assim, vamos dizer assim, que inspirava um grande respeito da Assembleia, daqueles espíritos que estavam ali ouvindo no mundo espiritual, mas, ao mesmo tempo, ele relata, Neio Lúcio relata a simplicidade e a humildade de Paulo. E depois da palestra foi conversando com um por um ali no mundo espiritual. Então eu fico lembrando do Chico, o que o Chico era assim, né? Terminava a reunião em Uberaba, durante 21 anos eu tive a alegria de acompanhar essas reuniões de sextas e sábados, quando estava visitando o Chico em Uberaba. Ele terminava a psicografia e às vezes a psicografia demorava 8 horas, porque começava às 8 da noite, 1 hora antes ele começava a tarefa da psicografia de receituário mediúnico, né? Receituário homeopático, que o Dr. Bezerra escrevia através dele, e às 8 em ponto começavam as psicografias familiares, né? E às vezes ia até 4 da manhã, de 8 da noite às 4 da manhã, sem parar, 1 segundo, nem para tomar água. E depois de terminar isso, fazer questão de ler as mensagens que ele havia recebido, entregando-as para os familiares. Depois de ler a mensagem de um benfeitor e encerrar a reunião, o Chico fazia questão de receber todo mundo para um abraço. Quem tivesse lá no centro, e eu não estou falando de 30 pessoas não, viu, gente? Eu estou falando de 500 pessoas, 600 pessoas, que estavam ali a postos, não arredavam o pé, não iam embora, enquanto não abraçassem o Chico. E às vezes a gente saía de lá, o quê? 5:30 da manhã. Para trabalhar depois, né? Ainda para sair de lá e para ir trabalhar, né? E continuar a tarefa, né? Então, eu costumo brincar com o povo o seguinte, gente, olha, disciplina de horário é do início. Porque com Chico Xavier não tinha no sentido de horário, não tinha horário de término, não. O término da reunião era aquele quando a necessidade acabava. Esse era o término da reunião. Pois então, queridos amigos, tivemos então esta noite agradável de conversas acerca do livro Paulo e Estevão, agradecendo aí a presença de todos através da TV Batuíra e todos, naturalmente, em torno do Grupo Espírita Batuíra de Algés. De nossa parte, do portal Saber Espiritismo e da TV Saber Espiritismo de Belo Horizonte, Brasil, enviamos o nosso abraço fraterno
desejando a todos uma boa noite. Façamos então a nossa oração final. Jesus amado, mestre e amigo de nossas almas, eis que aqui estamos felizes por cumprir mais essa tarefa com o vosso coração magnânimo e compassivo. Permita, Senhor, estejamos todos convosco nos instantes de provação e como também nos instantes de alegria. Que as vossas hostes do bem, os vossos mensageiros do amor e da sabedoria, nos envolvam os corações, trazendo-nos todos coragem e perseverança, amor e renúncia, confraternizando-nos, enfim, na família universal, capitaneada pelo vosso amor. E assim sendo, despedimo-nos com a vossa paz, para que a vossa paz seja conosco. E assim seja. Muito obrigado e uma boa noite com Jesus e o Espiritismo.